culmina na pergunta que eu anotei aqui. O Brasil ainda é o país do futebol, Paulo? Era. É? Era. O Brasil tem uma história bonita. Tem uma história bonita. Ainda é o pentacampeão, Mas né? hoje, é pentacampeão. Mas hoje estão muito atrás. Tem que melhorar muito. Como eu falei, tem que melhorar tudo. Critério de convocação, técnico, porque aí vai mudar também jogadores, é claro. Então nós temos que mudar muita coisa para poder voltar ao que era antes. E aí, Rochinha? Não, Essa provocação. talvez o meu tipo de ranquear a seleção são pelas conquistas. Então, suponhamos que Copa do Mundo, para mim, valia 1.000 pontos. Olimpíadas, 100 pontos. Copa América, 50 pontos. Então, o Brasil ainda é, na minha opinião, a número 1 do mundo por aquilo que já conquistou. Mas, diante do cenário atual hoje, o Brasil é o 6º colocado nas eliminatórias. O Brasil não vai para a Olimpíada. O Brasil não ganhou a Copa América. Então, como é que podemos chamar o país do futebol uma seleção que não consegue nada? Então, no momento, não. Rochinha, assim, a gente sabe que o futebol sempre teve uma grande exposição. A criança já nasce, já ganha uma bola de futebol para praticar, não é? A televisão, a principal televisão do país, sempre transmitiu e sempre teve grande audiência. Mas, assim, no dia a dia, o futebol ainda é aquilo que desperta mesmo o interesse do brasileiro. A grande paixão do brasileiro continua sendo o futebol? Ainda é, Fernando, mas mudou muito essa nostalgia, podemos falar assim, né? Porque até você pegar uma pequena cidade até o grande centro, a coisa mudou. Acabou os campos de cascalho. Acabou. Agora é só society, né? Antigamente, todo clube tinha um olheiro. Contratava um ex-jogador, contratava um cara mais experiente. O cara, no estado de São Paulo, o cara ia para o interior. Acompanhava o futebol. Procurar talentos. Isso. Ou então os clubes faziam excursões. No período que o calendário permitia, iam jogar no interior, né, Paulo? Chegava aqui, jogava aqui, contra o Selecionado de Paraíso, achava 1 ou 2 jogador interessante, levava, tinha o período de teste para poder contratar ou não. Isso acabou. Acabou por quê? Porque veio uma nova coisa, chamada os empresários profissionais. Então, hoje, quando desperta um atleta, Caramba. o cara já está ali totalmente confiscado. O cara já é levado pelo empresário. O cara faz um verdadeiro exame petiscando o caboclo. A família dele precisa de uma casa, o pai dele precisa de um caminhão. Então, se tiver mesmo o potencial que eles imaginam, que a maioria dos caras sabem mexer com grana e também com o potencial, a coisa desanda. Então, e as escolinhas hoje, eu estava falando para o Paulo, aqui em Paraíso, por exemplo, temos uma dificuldade muito grande. O último bom jogador revelado aqui em Paraíso foi o Lucas Strini. Deve ter uns 10 a 12 anos. Não tem mais. Ainda tá jogando ele? Não, parou, né? Casou, etc. Foi mexer com os negócios particulares dele. E por que não tem mais? Porque hoje, por exemplo, tínhamos o Intercap, o Atlético Cerrado, a Escola Paraíso e o Central Cap agora. Nós não temos times das categorias de base formados. A não ter as equipes, o cara que joga o Sub-12, ele pleiteia para o Sub-15. O Sub-15 para os juniores, e os juniores no profissional. Nós não temos essa escala. Essa hierarquia não funciona em Paraíso. Aí temos as escolinhas particulares, que prestam um serviço maravilhoso. Sérgio Ramalho, Ciesp, a Laete, o Nicivaldo já tocou também, o Vicelmo, o Leone. Só que ajuda na formação do caráter, mas não ajuda na formação do atleta. Você tira poucos jogadores que realmente poderiam ajudar. Não por incompetência da rapaziada, mas o projeto, o escopo da escolinha não é de concorrência, não é de competitividade. Isso tem que ser nos clubes. E nós não temos os clubes em atividade. Olha aí. Pois é. E a falta dos campos, Paulo Borges? Os um campos dia- de cascalho. Agora Pois é. a moda é jogar no Sintético. society sintético, né? De noite. Ó, eu sempre falo pro Rochinha, pro pessoal que estão vindo nós lá, é o seguinte, um dia o Cesário que morreu, ele
encontrei com ele e perguntou para mim. Fez uma pergunta. Bebê, você que milita no esporte há muito tempo, o que mudou? Falei, muito, muito. Não dá até para comemorar. Antigamente tinha uns 10 ou mais de 10 campos no Cascaio. Você podia ir lá às 6h30, tá tudo lotado. Tudo. E gente esperando vaga. Não precisava pagar, né, pra jogar. Hoje tem menos. Hoje tem menos. É gramado também e tem menos. Mas vai lá, 6h30. Nenhum tem gente. Nenhum tem gente. E significa o quê? Que amanhã nós não temos atletas. Nós não temos, porque ninguém está treinando. Aí o que é que culpa? O culpado disso? Muitas coisas ajudam. Por exemplo, a internet ajuda. O pessoal está pendurado no celular. Jogando videogame. Videogame. Em toda a esquina tem um boteco também. Um moleque novo já começa a beber. E aí esquece dos campos, tá? Antigamente, quando a última vez que o Intercap foi campeão, eu lembro muito bem. Trouxeram assim, uns 4 jogadores de fora, mas jogador que resolvia. Jogador bichado era. Mas o jogador bichado que passava uma partida sem jogar, no dia que voltasse, amanhã, no próximo jogo, ele volta, matava a pau. Hoje não. Se traz um carro cheinho, um ônibus cheio, de Goiás, do Maranhão, não sei de onde, e chega aqui e não tem nenhum que presta. Então não adianta nada. Tem que formar alguém aqui. As escolinhas têm que existir. Antigamente, todo mundo que acompanhou viu o Interlago, o CAP, o Paraíso, todo mundo treinava todo dia. Hoje quem treina? Não tem não. E aí a galera tem que trabalhar ainda, né? Mas uma coisa que serve de exemplo, isso que vocês falaram, é a Copa do Crack em Gurupi. A Copa do Crack é disputada no Cascalho, do início ao fim. Já tentaram levar para o Resendão, não decolou. Lá em Gurupi, tem... E é Copa muito do clube Crack. lá, muito time. Não, passou. lotado. A final deu mais de 3.000 pessoas. Então, os próprios participantes pedem para que a competição seja realizada no Cascalho. Olha aí. Então, virou uma tradição. E quando você moderniza demais as coisas, deixa a desejar, porque não tem jeito, cara. Acabou o golzinho na rua também, Acabou, Zé não tem Xuxinha? mais, Golzinho, não tem. trave de chinelo. Então, a gente sabe que a coisa mudou. Nós não podemos querer comparar o que em 2024 o que acontecia em 1990. Só que o bom jogador, ele não mudou, não. Hoje, em termos mundiais, o cara que tem mais perna, ele joga no lugar que tem mais classe. Porque hoje a exigência de marcar e de correr, de ocupar espaço, até o linguajar dentro do futebol mudou. Hoje começa o treino, o que você escuta de qualquer professor? Como é que marca. Marca. Até o centroavante, até o atacante. Antigamente o cara passa, vai. Então, assim, tem que se acostumar com isso. E cada vez mais raro, a gente que cobre muitos esportes, a gente vê a dificuldade, né? Todo mundo muito comum, os times estão nivelados por baixo.